Aconteceu há poucas horas, e acho que não vou conseguir dormir esta noite. Estou em uma região remota do Reino Unido, tirando uma folga do trabalho, o que me dá mais tempo para meus hobbies, como a fotografia. Encontrei um belo grupo de árvores em uma floresta próxima e montei minha câmera e tripé enquanto o sol se punha, para capturar aquela vibe especial. Enquanto tirava fotos, vi uma mulher passando pela entrada do arco de árvores. Ela havia estacionado o carro ao lado do meu quando cheguei. Ela passou algumas vezes, olhando fixamente para mim toda vez que passava. Assumi que ela queria seguir o caminho, mas, ao ver que eu estava tirando fotos, decidiu caminhar por outro lugar. Cerca de 5 minutos depois, ela apareceu novamente, desta vez caminhando em minha direção com uma estranha mancada. Parou uma vez e me olhou por alguns segundos, depois voltou a caminhar em minha direção. Perguntei se ela estava bem enquanto começava a guardar minha câmera e preparava meu tripé para me defender, caso fosse necessário, porque a situação estava realmente esquisita. Ela começou a grunhir para mim, parou e olhou novamente. Foi então que percebi que aquela mulher era, na verdade, um homem vestido com roupas femininas. Um momento de desconforto passou, e ele voltou a grunhir. Caminhou até a borda do caminho, pegou um monte de folhas e começou a jogá-las ao redor. Liguei para minha amiga para contar o que estava acontecendo e pedi para ela ficar no telefone, caso a pessoa voltasse. Decidi tirar mais algumas fotos antes de partir. Por uns bons 10 minutos, ouvi o som de folhas se esmagando ao meu redor na floresta, mas me convenci de que eram apenas animais selvagens. Então, houve um silêncio total. Tirei as fotos. Como não vi ou ouvi a pessoa por cerca de 15 minutos, presumi que estava seguro. Mas, do nada, notei um homem caminhando em minha direção pela entrada. Era o mesmo cara, agora vestido com roupas masculinas. Quando passou por mim, deu um sorriso que me arrepiou a espinha. Eu ainda estava ao telefone, segurando meu tripé sobre o ombro, só por precaução. Corri para meu carro e entrei rapidamente. Quando fiz isso, vi ele sair do caminho que eu acabara de percorrer. Ele parou, olhou ao redor e então começou a caminhar em direção ao meu carro com propósito. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Quando me senti seguro, dirigi direto para a delegacia e informei tudo o que havia acontecido. Mas eles não levaram a sério, já que nada realmente aconteceu e acharam que ele poderia estar apenas tentando pregar uma peça. Mas eu não acho que ele estava fazendo isso, pois meu instinto me diz que ele tinha um plano realmente ruim. Era uma manhã de domingo e eu acordei cedo. Moro nos subúrbios, mas meus pais têm uma fazenda a uma curta distância de carro. Adoro visitar a fazenda porque é onde minha cachorra Molly vive. Molly é uma cachorra de raça mista, com pelo marrom macio e um rabo abanando que mostra o quanto ela fica feliz em me ver. Meu pai e eu entramos no carro, dirigimos por um tempo e chegamos à fazenda. Pulei do carro e abracei Molly imediatamente. Meus pais sempre ficavam bravos quando eu a abraçava, pois eu ficava com o cheiro dela o dia todo. Coloquei a coleira nela e perguntei ao meu pai se podia levá-la para passear. Meu pai sempre pensava que íamos apenas caminhar pela estrada e voltar, mas eu gostava de levar Molly para a floresta. Eu me sentia calmo e feliz lá, mais do que em qualquer outro lugar. As árvores altas, os pássaros cantando e o ar fresco tornavam o lugar muito agradável. Assim, nós nos viramos e fomos para a floresta. Eu geralmente tirava a coleira dela para que ela pudesse explorar por conta própria. Molly corria ao redor, cheirando tudo e abanando o rabo. Na maioria das vezes, eu esculpia meu nome nas árvores ou procurava por coisas interessantes. Então, um dia, eu estava jogando beisebol com algumas pedras e uma perna de madeira, provavelmente de uma mesa velha, quando ouvi Molly latindo para algo. Isso não era normal quando estávamos na floresta. Pensei que poderia ser uma raposa ou outro animal, então rapidamente peguei a perna de madeira como uma arma. Sabia que não atacaria uma raposa,
mas segurar a perna de madeira me fazia sentir um pouco mais seguro. Então, chamei por ela, mas ela continuou latindo para algo ou alguém. Isso era estranho, porque ela sempre vinha quando eu a chamava. Segui os latidos dela e encontrei algo que nunca vou esquecer. Havia um homem, provavelmente em seus 50 anos, agachado e cavando. Esta foi a primeira vez que encontrei alguém na floresta. Ele estava completamente ignorando o mole e cavando o chão com uma pá velha. "Senhor, você está bem?" perguntei. Não acho que entendi a seriedade da situação na época. Ele se virou e eu vi seu rosto. "Venha aqui, garoto. Olha o que eu desenterrei", disse ele. Fiquei com medo de que, se eu não fosse até ele, ele pudesse começar a me perseguir, e eu queria evitar isso a todo custo. Me aproximei, mas mantive uma distância segura. Não vi nada, exceto um buraco vazio. Ele voltou a cavar o chão com sua velha pá. Usei esse tempo para pegar minha cachorra e começar a me afastar lentamente para que ele não percebesse. Então, dei uma última olhada no homem. Sua cabeça estava profundamente no buraco. Fiquei curioso e continuei observando, embora soubesse que provavelmente não era uma boa ideia. Ele finalmente se levantou, e um arrepio percorreu minha espinha quando vi que ele carregava um osso na boca. Não sabia de qual animal aquele osso vinha, ou se era de um animal. Tinha visto o suficiente e comecei a correr rapidamente com minha cachorra. Enquanto corríamos, ouvi ele rindo e, então, vi algo voando pelo canto do meu olho. Era a pá. Ouvi ele gritar "oh droga", e isso me fez correr ainda mais rápido. Conhecia bem a floresta, então não tinha medo de me perder. Passei por galhos e arbustos até sair da floresta. Não parei de correr até chegar à garagem, onde meu pai estava testando as luzes do nosso trator. Mas não contei nada a ele sobre o homem, pois temia que ele ficasse bravo e não me deixasse mais levar mole para passear. Depois disso, nunca mais fui à floresta sozinho. Era fim de semana e minha filha queria fazer uma trilha, então decidi levá-la a uma floresta antiga que eu costumava visitar quando era mais jovem. A floresta tem uma trilha longa e reta ao longo de um canal. No final, ela se abre para uma península com vista para a Baía de Miami. No entanto, há apenas uma entrada e uma saída. Se você estiver no final da trilha, que é uma caminhada de aproximadamente 45 minutos a partir da entrada, a única maneira de sair, caso esteja preso, é pular na água. Esse lugar é perfeito para caminhadas. Saímos do carro e começamos a caminhar. A entrada fica ao lado de uma estrada movimentada, com muitos carros passando. Antigamente, havia árvores de pinheiro australiano que escondiam os caminhantes das pessoas nos carros, mas a cidade as cortou porque não pertenciam à área. Agora, éramos facilmente visíveis da estrada enquanto caminhávamos. O solo na floresta é mais baixo do que a estrada, então qualquer pessoa dirigindo poderia olhar para baixo e nos ver. Acho que foi assim que ele soube que eram apenas duas mulheres e fez isso de propósito. Pensando bem, me pergunto o que eu estava pensando. Duas mulheres caminhando em uma trilha solitária com apenas um caminho de entrada e saída. Estávamos sentadas, olhando para a água de um manguezal do estuário, quando me levantei e vi um homem grande e forte, com uma camisa azul clara, caminhando em nossa direção. Parei e fiquei apenas olhando para ele. Minha filha, de 9 anos, não entendia por que ele poderia ser perigoso. Ela perguntou se continuaríamos caminhando até a parte do oceano e eu disse que não. Eu ia continuar observando para ver o que ele faria. Na minha mente, pensei que, se ele fosse inofensivo, apenas continuaria caminhando e passaria por nós. Quando ele viu que eu estava olhando, começou a fingir tirar fotos, mas fez isso de uma maneira estranha, apontando aleatoriamente para as coisas. Tudo o que havia ali eram rochas e grama seca, porque não tinha chovido. Não havia muito o que fotografar. Minha filha disse: "Olha, ele está apenas tirando fotos."
Eu respondi: de quê? O que ele está fotografando? Grama e pedras. Quem faz isso? Esse cara definitivamente está tramando algo. Minha filha tem uma visão melhor do que a minha e logo percebeu que eu estava certa. Ela também notou que ele não tinha uma câmera nas mãos. Esse foi meu primeiro grande sinal de alerta. Durante cerca de 5 minutos, continuei observando para ver o que ele faria. Eu não iria baixar a guarda e caminhar com ele atrás de nós, e não iria caminhar na direção dele. Então, fiquei parada. Acho que ele percebeu que eu não iria dar as costas para ele, então fingiu ir embora, mas eu ainda conseguia vê-lo se escondendo atrás de algumas árvores. Ele estava usando uma camisa azul clara, então se destacava muito atrás dos galhos marrons e secos. Sentindo-me corajosa, acenei para ele, como se dissesse: sim, eu ainda estou te vendo. Isso me fez perceber que ele estava planejando algo ruim. Provavelmente, ele queria que eu baixasse a guarda e continuasse caminhando pela trilha, mas eu não ia me mover. Nesse ponto, ele deve ter desistido de nós e começou a caminhar de volta para a entrada. Esperei mais alguns minutos. Quando tive certeza de que ele não estava voltando, comecei a caminhar de volta para o carro. Minha filha perguntou se continuaríamos caminhando. Não, querida, estamos indo para casa agora, mas voltaremos depois. Conheço bem aquela floresta, então peguei um caminho que ficava longe daquele por onde ele saiu. Você só pode sair em uma direção, mas a rua é longa e tem 2 sentidos. Um caminho vai para a ponte, mas está cheio de galhos espinhosos, e a entrada principal fica à direita. Eu segui para a esquerda, longe da entrada principal. Se ele estivesse esperando por mim lá, eu estaria segura. Enquanto caminhávamos de volta os últimos metros, vi a caminhonete branca dele estacionada na entrada. Mas quando cheguei ao topo da colina, ele já tinha ido embora. Quando cheguei em casa, meu parceiro me levou a uma loja e comprou um spray de pimenta para mim. Já estive lá milhões de vezes sozinha ao longo dos anos e já vi homens lá antes sem nenhum problema, mas isso foi definitivamente diferente. Estou feliz por tê-lo assustado. Daqui para frente, vou carregar o spray de pimenta na minha mão. Minha filha e eu poderíamos ter acabado em perigo hoje, mas eu estava pronta para qualquer coisa. Foi uma boa lição para minha filha. Isso aconteceu comigo e com minha amiga Sam há alguns dias. Nós gostamos de explorar a natureza e caminhar ao ar livre. Nossos amigos nos mostraram um lugar lindo em Wisconsin chamado Grant Park, e nós o visitamos com eles 3 ou 4 vezes. Foi uma viagem agradável. Caminhamos, vimos lindas vistas do Lago Michigan, sentamos em galhos de árvores e conversamos sobre livros, jogos e outras coisas. Nós começamos um novo jogo chamado Hunter the Darkness, um RPG de mesa como Dungeons & Dragons. Só para você saber, eu e ela temos cerca de 1,60 metros de altura. A primeira vez que fomos sozinhas era quase anoitecer. Queríamos tirar algumas fotos para editar para o jogo. O parque é enorme, com muitas pontes, trilhas e caminhos sinuosos. Estávamos caminhando sobre uma ponte ao lado de uma estrada com uma floresta densa em ambos os lados. Enquanto atravessávamos, um carro passou, e um cara baixou a janela e gritou para nós: "Vem, querem uma carona?" Ignoramos e continuamos caminhando. Menos de 1 minuto depois, o mesmo carro voltou do outro lado. Desta vez, a janela do motorista abaixou e outro homem chamou. Começamos a andar mais rápido e o carro foi embora. Quando estávamos prestes a chegar ao final da ponte, vimos o carro vindo novamente na nossa direção original. Corremos para as árvores e subimos a colina. Ouvimos o carro parar e os 2 homens gritarem por nós. Continuamos correndo e nos escondemos no escuro por cerca de 15 minutos até que eles foram embora. Depois, corremos de volta para o nosso carro e saímos de lá. Você pode pensar que evitaríamos o parque depois disso,
mas uma vez que saímos e nos aquecemos com chocolate quente do Perkins, rimos de como estávamos assustadas. Voltamos ao parque com nossos amigos homens algumas vezes e nada assustador aconteceu. Então, Sam e eu decidimos voltar sozinhas novamente, desta vez com uma câmera para tirar mais fotos, já que não conseguimos as fotos que queríamos na primeira vez. Nós nos sentimos realmente tolas por voltar sozinhas, na mesma hora e no mesmo lugar, mas como tínhamos voltado algumas vezes com nossos amigos homens e nada tinha acontecido, achamos que estávamos sendo excessivamente preocupadas. De qualquer forma, voltamos e estávamos prestes a atravessar a mesma ponte quando um carro passou. Como você pode imaginar, a janela abaixou e um cara fez um barulho alto para nós. Desta vez, não esperamos que eles dessem a volta novamente, e em vez disso, nos escondemos rapidamente na floresta e começamos a caminhar de volta para o pier. Decidimos pular o outro local de fotos e apenas explorar o pier, esperando tirar algumas fotos do lago. Não era exatamente o que queríamos, mas pensamos que poderíamos tirar algumas boas fotos do pôr do sol, já que o sol estava quase se pondo. O pier é configurado com uma longa estrada que vai do topo de uma grande colina gramada até uma curva no estacionamento. Se você caminhar do pier até o lado direito do estacionamento, encontrará uma pequena ponte que leva a um bairro com uma quadra de tênis ao lado da reserva. Começamos a descer a estrada para o lago quando o mesmo carro de antes entrou no estacionamento perto do pier. Eles não disseram nada quando passaram por nós, mas decidimos desacelerar e pensar se queríamos continuar até o pier. O carro deu meia volta no estacionamento e voltou pela estrada. Quando chegou até nós, parou, então rapidamente nos viramos e começamos a descer a colina. Todas as janelas se abaixaram e vimos que havia 4 caras e uma garota no carro. Um deles disse: "Bey, vocês são tão fofas, venham se juntar a nós, estamos esperando por vocês." Outro acrescentou: "Vamos lá, não sejam tímidas, só queremos nos divertir." Agora, lembre-se de que somos 2 mulheres pequenas, mas estávamos vestidas com grandes casacos de inverno e chapéus. Mal podiam ver nossos rostos ou formas, então não tinham muito em que se basear. Ignoramos eles, mas então ouvimos alguém gritar: "Voltaremos para vocês." Sam e eu decidimos não arriscar e começamos a correr colina abaixo. Ouvimos gritos e os vimos desaparecer no topo. Corremos em direção à ponte, pois era o lugar mais próximo. Depois de atravessar a ponte, à esquerda, há um deck de concreto com uma queda para uma rampa de cerca de 1,5 metros de altura. Então, se você pulasse da ponte imediatamente, cairia na base da rampa e não poderia ser visto do outro lado se você se abaixasse. Foi exatamente isso que fizemos. Ouvimos o carro acelerar colina abaixo e depois 4 portas se abriram e fecharam enquanto todos começavam a gritar e rir. Sam e eu estávamos assustadas e nos encolhemos juntas. Quando ficou quieto perto da ponte por um tempo, decidimos espiar para ver se eles tinham ido embora. Se tivessem, planejamos voltar colina acima ou encontrar outra maneira de escapar. Espreitamos e vimos um cara no outro extremo da ponte. Ele claramente nos viu e gritou para seus amigos. Ele começou a correr em nossa direção, então corremos para o bairro e contornamos a quadra de tênis com 3 dos caras nos perseguindo. Um dos caras estava muito perto de nós, a cerca de 9 metros de distância, mas os outros estavam se aproximando rapidamente. Fizemos uma curva rápida entre 2 casas no bairro e, felizmente, nunca mais os vimos. Finalmente voltamos ao nosso carro, caminhando lentamente pela reserva, atravessando estradas extremamente assustadas. Naquela mesma noite, ligamos para nossos amigos que geralmente iam à reserva conosco. A partir de então, eles insistiram em ir conosco todas as vezes que visitávamos lá,